vim aqui a primeira vez. E desses 40 dias até o dia de hoje, eu não sei quantos milagres Deus operou, Deus se manifestou, se fez presente, se mostrou na minha vida. E assim, a gente tem, o dia continua o mesmo, o meu emprego é o mesmo, os meus amigos são os mesmos, os meus pais, as pessoas que estão com a gente, são as mesmas. As dificuldades, os problemas, mas o quanto está presente de Deus, passar a utilizar uma Bíblia, rezar de manhã, o quanto isso faz a diferença. Então, assim, eu até vou falar, como se fosse uma parábola, assim, uma historinha. Havia uma ilha, deserto, uma praia imensa, e lá moravam alguns pescadores. E numa noite de enxurrada, o mar tocou para fora milhares de estrelas do mar. E aí os pescadores acordaram, e aí, o fulano não está aqui, cadê um colega deles? Vamos lá na praia ver o que aconteceu, ele deve estar na praia pescando. E ao chegar na praia, ele estava que nem um louco, juntando as estrelas do mar e tocando na praia. E ele vinha correndo, pegava a estrela do mar e colocava na praia, e jogava outra, e correndo. Só que aquilo, imagina, quilômetros de praia, com milhares de estrelas do mar. E os dois se olharam e falaram, o cara está louco. Ele enlouqueceu? O que ele pensa que ele está fazendo? Será que ele pensa que vai juntar todas as estrelas do mar? E aí foram até ele, disse, cara, o que está acontecendo contigo? Tu está louco? Tu acha que tu vai salvar todas as estrelas? E ele se abaixou muito que calmamente, pegou uma estrela, olhou para eles e falou assim, eu não vou salvar todas, mas essa aqui eu vou salvar. E jogou no mar. E eu me sinto como essa estrela jogada ao mar. Eu fui essa estrela que se salvou. E assim, depois no caminho, vindo do encontro, eu ainda fazendo uma reflexão mais forte. Porque, por um convite da Jana e do Urso, né? Por uma extensão lá da célula, da participação deles, entre as milhares de estrelas, eles escolheram a nós, porque eles podiam ligar e conversar, tem vários amigos, por que nós? O que Deus quer com a gente? Passou por uma outra pessoa para chegar até nós, e daquelas milhares, a gente foi escolhido, foi ao mar. E aí, o encontro foram 3 dias. Eu também penso, talvez seja 4. Quarto dia. Mas como assim o quarto dia? O quarto dia agora vão ser todos os dias daqui para frente. E é isso que Deus quer da gente, e eu estou muito feliz por ter aceitado o convite de ir na célula. A célula não era, eu jogo bola na quarta-feira, a célula era na quarta-feira. A minha esposa já estava indo na célula. E eu disse, Gata, eu não vou ir, porque o meu futebol, e tal. E eu estava muito relutante, porque eu venho de uma outra religião, e eu não queria aceitar, e eu estava ali relutando. E cada vez uma porta se abria, de repente a célula mudou de quarta para sexta. E eu já tinha dito, se mudar de dia eu vou. E ela mudou. E aí a gente pode pensar assim, se a gente não é de Deus ou não está participando, a gente pensa assim, tudo isso é o acaso, foi sorte, foi destino. Não é. Tudo isso já é o Senhor se manifestando, e não adianta te escapar, tu vai ter que vir, não adianta. Outras pessoas, os teus amigos estão precisando de ti também. Eu estou muito feliz mesmo. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos.
Irmãos, vou ler o versículo aqui do Apocalipse 2, 5, que fala um pouco ou tudo da minha vida. Lembra-te, Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, é difícil para mim falar o quanto Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida. Esse encontro com Deus foi o ápice da minha vida. São 38 anos longe do caminho do Senhor. (38 anos caminhando no mundo, praticando obras que não eram de Deus. Nunca fui um assaltante, nunca roubei. A minha mãe sempre me deu uma boa criação. A minha mãe é religiosa, a minha mãe é evangélica também. E pelas orações dela hoje eu estou aqui. Deus mostrou para mim diversas vezes que eu deveria ter retornado esse caminho. Eu nunca dei bola, mas sabendo que Deus estava me tocando. E a minha mãe dizia: filho, não esquece de Deus. Eu tive exemplo com a minha filha hoje com 9 anos. Antes, tive outros exemplos antes, que eu já não era nem para estar aqui mais. Problemas de serviço, tudo, que eu trabalho na segurança. Mas sempre, cada vez que eu agia, eu nunca esqueci do Senhor. Eu sempre dizia: Senhor, me proteja nos momentos mais perigosos. Com a minha filha, duas vezes Deus me mostrou que Ele estava precisando de mim. E no momento mais difícil, eu clamei ao Senhor: Senhor, devolve minha filha, deixa ela comigo, para que eu veja ela crescer. Não deixa ela ir antes de mim. Deus me deu ela. Fim do ano passado, irmãos, dezembro para janeiro, eu fui acometido de uma enfermidade grave, neoplasia, pâncreas, fígado, 2 pulmões com metástase. Alguns irmãos devem ter conhecimento do que é isso, né? Foi agora, início de janeiro. Nós estamos em julho. Eu estou aqui. Quando deu a doença minha, eu estava com 74 quilos, eu caí para 60 quilos. Os médicos me deram pouca esperança, eu sei que não esperavam de mim, mas eu tinha fé em Deus. E a minha mãe dizia: filho, não é a tua hora. Deus tem um propósito para ti. Volta e vai ser grato a Deus, Senhor. Não sei como a minha esposa procurou a igreja aqui, falou com uma irmã que já estava vindo na igreja, falaram com o irmão Carlos, o presbítero Carlos, que para nós, no momento lá, era o nosso pastor, né? Foi na minha residência, chegou a ver um problema meu, eu já estava um pouquinho melhor, Deus estava me ajudando, orou por mim 2 vezes na minha residência. Na primeira oração dele, Deus me tocou.
volta, filho. Volta que o teu lugar está reservado. Eu disse para o presbítero Carlos que logo que eu tivesse condições de caminhar, de ficar de pé, de sentar, que eu não tinha condições de sentar, irmãos, eu não tinha condições de ficar de pé, eu tinha que ficar cocado. Antes de deitar, eu ficava na beira da cama cocado. E eu não tinha esperança de vida. Eu, francamente, para vocês digo, não tinha esperança de vida, porque eu estava longe do Senhor. Mas eu nunca esqueci que Ele sempre foi o Deus, o meu Deus, e Deus dos senhores também. O Deus supremo, o Deus dos exércitos, o Deus superior, Deus de todos os deuses. Digno é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele nunca esqueceu de mim. Comecei a vir à igreja, meio relutando. Conferi com minha mãe, eu estou voltando à casa do Senhor. Mas eu não sei ainda, é a segunda vez que eu vou na igreja e não sei que igreja eu estou indo. Eu vou ser franco para os senhores, irmãos. Eu tive 2 vezes na igreja, eu não vi que igreja eu estava entrando. Eu vi que era uma igreja evangélica, que Jesus estava aqui. Mas as minhas condições ainda não dizia me identificar que igreja eu estava. Foi na 3ª ou 4ª vez que eu entrei que eu vi que igreja eu estava. Jesus, Brasil para Cristo. Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Eu liguei e retornei à minha mãe, que ela sempre ora por mim. Ela está sempre orando pelos filhos, somos 5 filhos. E dos 5 eu estou retornando o caminho do Senhor. Irmãos, essa emoção que eu sinto é desse encontro, estar com Deus bem perto de mim. Tem um hino antigo que diz assim: mais perto quero estar de Ti, Senhor. Mais perto quero estar de Deus. Lá, senhores e senhoras, Deus fala no coração dos senhores. Deus mexe no coração dos senhores. E Deus limpou minha alma. Deus foi lá do fundo do meu coração e mostrou que Ele é bondoso. E tirou aquela pequena sujeira do fundo do baú. Eu me sinto leve. E eu não quero abandonar esses caminhos do Senhor. Peço orações para os irmãos. Encontro com Deus, senhores, é indescritível. Jamais passei por um momento que passei. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhores, desde a primeira noite, Deus começou a falar conosco. Até o último momento de nós retornarmos, Ele não nos abandonou. Ele acompanhou nós. E assim acompanha cada um dos senhores. E eu sinto que Ele está aqui. Quando eu entrei na igreja, eu senti que Deus me conduzia numa mão. E Deus está aqui, senhores. Deus está com vocês, está comigo e com a igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens estão corajosos, hein? Eles estão desafiando as mulheres.
tentar ser bem rapidinho aqui. Eu tô conhecendo a Jesus faz, acho que 5 meses. O que eu vou dizer assim sobre a minha vida? Tudo que eu tentava consertar com psicólogo, com remédio, com esforço meu, não atingia, muito difícil. E faz 5 meses que eu venho crendo cada dia mais no Senhor Jesus, e Ele vem falando comigo muito forte, e sinto muitas vezes na semana ser tocado realmente por Deus. Isso é fantástico. Hoje posso dizer que eu sou muito feliz. Tem sido 5 meses mais felizes de toda a minha vida. Conheci a verdadeira felicidade. Tremendo. E falando do encontro, para quem não foi, vão, dão um jeitinho e vão, porque é fantástico. Como o irmão falou aqui, a presença de Deus é fantástica. Nossos irmãos aí são usados maravilhosamente por Deus. É muito tocante, desde a hora que tu chega até o dia de ir embora. Quando eu pensava hoje de manhã que agora estou no finzinho, né? Agora não tem mais o que me abale, agora tinha que chorar, já chorei. Foi incrível, foi tremendo. Parece que agora de manhã foi a parte mais forte, assim, das 11 da manhã então até a hora do almoço. Foi tremendo, senti muito forte a presença de Deus. Deus falou muito comigo, e eu posso afirmar para vocês com toda certeza que Deus, hoje pela manhã, Deus fez um homem novo. Queria agradecer ao Maurício e a Mana aí, que me convidaram para a célula aí, mas foi fácil, né? Demorei 8 aninhos para ir. Que não desistiram de mim. Muito obrigado. E muito obrigado, pessoal, por me acolherem aqui na casa de vocês. Casa de Deus. Obrigado. Nossa casa. Amém. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? O Fábio nem sabia que enquanto ele dormia, o Senhor estava renovando algo para ele nessa manhã. Nunca o que a gente recebe de Deus supera aquilo que Deus pode nos dar. Acho que Deus fica só olhando para nós e diz assim: se já está bom, vai ficar melhor. Amém? Quem mais? As irmãs vão ter coragem também de vir aqui dar um testemunho? Tem alguma? Tem alguma que quer? Sem ali. Primeira representante. Eu não posso falar muito que eu começo a chorar. E eu já não tenho mais lágrimas. Bem, gente, como o André falou, eu comecei na célula através da Jane do Urso, do Maurício e da Mana. E hoje eu estou muito feliz mesmo. Só tenho a agradecer a Deus, porque inacreditavelmente, mas nem eu acredito que o André está aqui, que a gente conseguiu trazer ele. Isso para mim realmente é uma bênção. E nós não procuramos assim por problemas no relacionamento e tal, mas vou dizer para vocês que o nosso casamento, se já era bom, hoje ele está muito melhor mesmo. E com relação ao encontro, é surpreendente, assim, acontecem coisas que nunca eu tinha sentido. Eu nunca fui muito de religião, mas hoje eu sinto que eu não sou ninguém sem Deus. E até minha filha, que eu estava receosa a semana inteira conversando com as gurias, leva, não leva, uma criança pode incomodar, ela foi surpreendente também. E agora no caminho a gente conversando que essa semana na escolinha ela ensinando a professora dela a cantar, a louvar, né?
Então isso para a gente não tem preço. E eu estou muito feliz mesmo, quero continuar. Só tenho a agradecer a Deus. Estou adorando. Amém. Amém. Aprendam, maridos, aprendam. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. O encontro é tão bom não por causa do encontro, mas por causa de Deus. O nome é Encontro com Deus. E eu acredito que a Fátima Bernardes deve ter copiado o nome do programa dela desse evento. E de fato não se compara o encontro com Deus com o encontro com a Fátima Bernardes. E lá tem uma produção muito maior, muito recurso que é investido. Os irmãos que foram sabem que tem alguns lugares lá na chácara que são tão ainda, não sei qual é a palavra usar. Oi? Não só rústicos como precários, né? Precários, alguns lugares são banheiro masculino, é bem precário, entre outras coisas que nós queremos ainda continuar edificando a chácara. Mas quando a gente começa a ter um encontro com Deus, a gente esquece de tudo isso, né? A gente toma banho morno, quase frio, feliz da vida, dizendo louvado seja o nome do Senhor. Né? A gente vai dormir e é Deus mesmo que nos ajuda a dormir. Com os irmãos roncando do nosso lado, é só Deus. Eu não fui nesse, mas já fui em muitos encontros e retiros e lá na chácara também a gente sabe o desafio que a gente é levado, mas o encontro é tão bom, porque é um encontro com Deus. Amém? Não sei se alguém de alguma outra célula, talvez da célula da Cibele e do Edinho, aqui quase que eu caio. Alguém quer dar algum testemunho? Se tem alguém, a gente abre para mais um testemunho, enquanto o Ministério de Louvor se prepara para a gente cantar. A palavra do Senhor diz que a gente, quando a gente recebe ao Senhor, a gente recebe uma nova função. E a função é justamente essa, ser testemunha do Senhor. E para a gente testemunhar do Senhor, a gente não precisa conhecer toda a Bíblia. A Bíblia a gente vai conhecendo com o tempo, com a prática. A gente só precisa relatar o que Deus tem feito na minha vida. Isso é testemunhar do que o Senhor é e do que o Senhor fez e do que o Senhor tem para nós. Não sei se tem mais alguém que quer dar um testemunho. Alguém que não foi no encontro e tem um testemunho dessa semana ou desse mês que Deus fez na sua vida. Afinal de contas, não estamos falando só do encontro, estamos falando de Deus. Se alguém tem algum testemunho do que Deus fez na sua vida durante essa semana, durante esse mês. Tem? Veridiana? A Veridiana que foi para... Vai ficar aqui embaixo mesmo? Graça e paz, queridos. Eu não estava no encontro, né, mas queria partilhar um pouquinho com vocês do que a gente passou, eu e a mãe, esses dias no Maranhão. Nós fomos para São Luís, para o Projeto em Ação, né, que é parceria, né, da Brasil para Cristo com outras denominações, e fomos atender o município de Belágua, a 300 quilômetros de São Luís. Queridos, foi um desafio, porque eu saí daqui com 7 graus, cheguei lá com 29, passei vergonha, a dona Júlia toda cheia de roupa, e chegando lá, todo mundo com muita pouca roupa. Eu nunca tinha ido para o Nordeste. Pastor, a chácara pode ser precária, mas chegar em São Luís e não tem lugar nenhum, chuveiro elétrico, para nós gaúchos isso é muito complicado. Tomar banho gelado de madrugada, querida, não tem preço. Foi um desafio, e eu digo para vocês, e eu já saí daqui gripada, meio doente, cheguei lá, a coisa piorou, aquele calorão, enfrentamos alguns desertos, é um local de 6 desertos onde a gente foi, muita areia, muito mosquito, glória a Deus, e muitas pessoas alcançadas.
Queridos, a nossa tenda, alguns conhecem, a nossa tenda saiu daqui, de Porto Alegre, uma tenda enorme que a igreja possuía, e mandou para o Nordeste. Queridos, quando a gente já desmontou a tenda várias vezes na chácara, mas eu nunca tinha visto a tenda sendo montada. Quando eu vi aquilo tudo no chão, eu, Senhor, meia dúzia de jovens, isso não vai dar certo, a gente não vai conseguir levantar isso. Queridos, cada um pegou num lado, a gente monta metade, depois a gente monta a outra metade. Foi um sucesso, glória a Deus. Cerca de 450 pessoas por turno alcançadas dentro da tenda. Eu fiquei trabalhando dentro do ônibus, no setor de missões, abriu espaço dentro de um ônibus, unidade modelo, com atendimento médico, odontológico. Eu trabalhei com o dentista, Dr. Sandro, da cidade de Imperatriz, que é a minha função, né? Eu sou instrumentadora, mas eu também pude ir para o vilarejo, um vilarejo a 30 quilômetros da cidade, passando pelo deserto, eu e a Dona Júlia. A Dona Júlia é um desafio para a Júlia, mas ela, glória a Deus, a mãe foi muito usada, falou com as pessoas mais idosas se reportavam a ela. Foi bênção, queridos, e eu queria agradecer, porque por mais desafiador que parece para nós, porque aqui no Sul a gente tem uma estrutura, toda uma infraestrutura muito grande, que quem conhece o Nordeste sabe que não tem. E lá nós fomos assim, a gente acha que a gente leva alguma coisa, mas não, a gente recebe. E eu queria agradecer essa igreja, agradecer a vida de cada um dos irmãos que estiveram orando por nós, que essa igreja que esteve orando por todo o tempo do projeto, né? Agora, daqui a alguns meses tem novamente, né? Em dezembro tem em Pernambuco. A gente quer se organizar para ir novamente, para estar alcançando essas pessoas, para estar levando alguma coisa. Mas, queridos, obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, obrigado pelas ligações, pelos recados. E se vocês quiserem, vocês podem pegar todas as fotos, saber todo o projeto pelo site do Conselho Nacional, né? O pastor Ivan já postou todas as nossas fotos. Vocês vão ver eu atravessando os vales e deserto e areia. As fotos estão lá. E também pelo site do Projeto em Ação, www.projetoemação.com. Aí vocês ficam sabendo de tudo que acontece, né? Porque nós aqui, a nossa igreja é uma bênção. Mas se vocês olharem o que o que está acontecendo no Brasil é tão maior, e Deus é maravilhoso, e Ele está nos surpreendendo a cada dia. E acho que os encontristas podem dizer isso, o quanto o Senhor nos surpreende. Obrigado, queridos. Um beijo no coração. Amém. Amém. Eu gostaria de, antes de nós cantarmos um louvor, eu tinha outra palavra preparada, né? Totalmente diferente, sobre julgamentos, conforme Mateus 7:1. Mas Deus é o dono dessa reunião que nós temos semanal. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, versículo 36. O primeiro evangelho. Alguma coisa que tem me preocupado muito, a mim pessoalmente, que às vezes me frustra, tem me tirado o sono às vezes, tem me deixado de mau humor, tem me preocupado, porque eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece quando eu não consigo alcançar alguns propósitos espirituais, pessoais que eu tenho, eu me frustro. E a palavra do Senhor diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
E aqui Mateus está se referindo acerca de uma palavra de Cristo, acerca do retorno de Jesus. Jesus esteve aqui, foi para junto do Pai, e a palavra diz que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para a gente viver no nosso descanso eterno. E diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarrega de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: o meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E a última pergunta que talvez eu faça para você nessa noite é essa: o nosso Senhor virá como ladrão, e a palavra diz, numa hora que a gente não espera, Ele nos pegará de surpresa. Numa hora em que vocês menos esperam, numa hora em que nós menos esperamos, o nosso Senhor vai voltar. E como a gente tem falado pouco sobre a segunda vinda de Cristo, nessa semana, enquanto eu falava aqui numa das orações de manhã com o presbítero Daniel, ele me disse que um jovenzinho da igreja dele, e a palavra diz que os jovens teriam visões nos últimos dias, e um jovem puro de coração, da igreja ali do Rubem Berta, teve um sonho numa dessas noites. E o Daniel compartilhava comigo chorando. Ele disse, ele acordou de noite e viu um homem num cavalo branco. E a gente sabe que tem muitas referências acerca de Cristo vindos num cavalo branco. E chamou esse menino acordou e disse, fala. E ele acredita que fosse Jesus ou um anjo, mas talvez Jesus dando uma visão para esse menino que mora ali no Rubem Berta. E ele só disse assim, avisa a minha igreja que eu estou voltando para buscar o meu povo. Irmãos, a gente não está acostumado com isso, com visões no meio da igreja, mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja, que Ele nos encontre preparados, que Ele nos encontre prontos. E nessa semana, enquanto Daniel falou isso, Deus colocou no meu coração, é só isso que tu vai falar domingo. E eu em um momento duvidei, preparei outra coisa totalmente diferente. Mas talvez Deus está dizendo para a igreja nessa noite que Ele está voltando em breve para buscar o seu povo. E eu confesso para os irmãos que às vezes eu penso que eu não estou tão preparado como eu gostaria. Não sei como você está. Às vezes eu me deparo como o povo que estava lá no tempo de Noé, comendo, bebendo, vivendo a vida, dizendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Fazendo projetos como se a nossa vida fosse eterna, planejando sonhos e financiamentos e projetos financeiros como se a gente fosse viver para o resto da nossa vida aqui.
Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E a palavra diz que há uma alegria muito grande no céu, nesse mesmo complexo de textos aqui de Mateus 23, nesse mesmo contexto, Jesus também fala de algumas parábolas, de uma alegria muito grande no céu quando um pecador se arrepende, que os anjos se alegram, que há uma alegria tremenda no céu quando um pecador se arrepende. Lá em Lucas, Jesus fala de uma parábola de um dono de uma vinha que estava caminhando numa vinha. Lucas capítulo 13, eu creio. E ele se deparou com uma figueira que não dava fruto. E ele descorta a figueira porque não está dando fruto. E Jesus falava acerca do arrependimento. Fruto que ele precisava naquela figueira era o arrependimento. Mais para frente, depois desse texto, ele fala de um pastor que perdeu uma ovelha, a ovelha que estava perdida. Ele deixou as 99 ovelhas, não se sabe quanto tempo ele deixou as 99 ovelhas. Mas ele deixou as ovelhas porque elas estavam seguras, elas estavam sadias, elas estavam bem. Ele deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. E quando ele encontrou aquela ovelha perdida, ele diz: olha, encontrar essa ovelha perdida é como encontrar um pecador quando ele se arrepende. E lá o texto diz que há uma alegria tremenda no céu quando um pecador se arrepende, quando Deus muda e transforma a vida de alguém. E nós sabemos que, sem sombra de dúvida, a maneira de nós nos prepararmos para o dia da segunda vinda de Cristo, para o dia que Jesus vai buscar, e a gente vai ter que prestar conta do que a gente fez com a nossa vida, do que a gente fez com os nossos recursos, do que a gente fez com a nossa família, do que a gente fez com o nosso casamento, do que a gente fez com os nossos dons, com os nossos talentos, do que a gente fez com aquela voz bonita que Deus nos deu para cantar e louvar o Senhor, do que a gente fez com tantas coisas que o Senhor nos deu. A gente vai ter que prestar conta diante de Deus. E que em nome de Jesus, Deus nos encontre preparado. Amém? Que Deus me encontre, que Deus te encontre preparado. Que essa noite, depois de tantos testemunhos de transformação de vida, desse encontro, desse evento maravilhoso, que venha servir nessa noite como uma reflexão para você que vem pela primeira vez, uma reflexão para você que é crente, talvez está meio devagar. A palavra de à noite foi mais completa do que qualquer palavra que eu pudesse pregar, né? O irmão falou sobre o texto daqueles que esfriam, e daí o texto ali recomenda: olha, volta lá atrás, vê onde é que tu caiu, te arrepende, retoma aquelas coisas quando tu errou, e continua caminhando. Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé. Se nasci é por ti, se vivo é por ti, se adoro é só a ti, porque tu és meu tudo, minha razão de viver. Glorioso Senhor, glorioso Senhor. Se nasci é por ti, se vivo é por ti, se adoro é só a ti, porque tu